Quem quer ouvir a palavra? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quem crê na palavra de Deus? Igreja, eu estou chamando uma multidão para honrar essa obra com uma oferta simbólica de R$100 ou mais nesses próximos dias, tá? Você que está em casa, você que está do outro lado aí, nas redes sociais, na televisão, ajuda o ministério, ajuda a obra. Nós temos 1 milhão, vai em silêncio, por favor, escuta a palavra, tá? Depois eu dou, tá? Aguarda aí, tá bom, filhinha? É a tia da Josélia, a prima? Aguarda aí, por favor, tá? Por que está saindo só esse canto hoje aí? O povo fala, esse Valdemiro é doido, mas não é doido não, mãe. Né? É porque, graças a Deus, meu ministério atrai os doidos também para né? Mas é o seguinte, nós precisamos muito que você faça um pequeno investimento, igreja, na obra do Senhor. Graças a Deus, ó, as pessoas estão atendendo o chamado. É o efeito formiguinha, né? O Cícero trouxe uma oferta generosa. É Cícero, né? Chegou a perder o caminho de casa, o homem, ó. Tem gente aí esperando um milagre financeiro também. Quando acontecer, vai ter que parar, sentar para saber onde mora. Hoje, pessoal, quem está esperando um milagre financeiro? Peraí, quando Deus fizer, você vai ter que falar: peraí, eu moro aonde? Ei, é botar lá no GPS, não é isso? Você põe lá, vai me leva até em casa, entendeu? Vai acontecer, não vai? Em nome de Jesus. Rapaz, olha o que diz a palavra. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Os pensamentos, né? Olha que situação. Deus, ele viu a maldade se multiplicar na terra. Tem muita gente fazendo mal nessa vida. Quem concorda? Muita gente que faz mal. E o mais grave então, mas ó, daqui a pouquinho, tá? Aqui, ó, orelhinha, escuta. Tem muita gente fazendo mal. Muita gente. Só que não são só os chamados ímpios que cometem impiedade, maldade. Tem muitos crentes fazendo mal. O que é fazer o mal? O que significa fazer o mal? Fazer o mal é produzir qualquer coisa que prejudique alguém. Se você tece comentários a respeito de uma pessoa, achando que pode julgá-la, e às vezes até condená-la, você está fazendo mal. Tem muito crente fazendo mal. E se eu te falar que tem crente, até líderes religiosos, que o desejo do coração deles é que essa obra aqui acabe. Você consegue acreditar nisso? Quem consegue? Isso aí é fazer o bem ou fazer o mal? Fazer o mal. Isso aí é fazer o mal.
há um mês atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, não sei, eu fui no hospital Albert Einstein. E andando ali, é muito grande aquilo lá. O diretor do hospital, um judeu, me viu nas câmeras e veio me abraçar, tirar foto e falou: obrigado pelo que o Senhor faz por nós. Olha lá. E eu encontrei um casal no corredor. Um casal. E a mulher chorava, a esposa. E o marido dela estava desesperado. Ele acabara de receber um diagnóstico de um câncer raro. E o médico disse, olho no olho para ele: não tem jeito para você mais. Não tem jeito para você mais. Alguns de vocês viram mostrando isso ontem. Ele mandou até a foto, né? Eu gosto muito do trabalho dos senhores, mas dessa vez eu tenho essa reclamação a fazer. Eu falei, eu quero mostrar isso para o meu povo no domingo de manhã. Eu contei isso para a bispa, para minhas filhas. Olha lá. Está vendo aquele moço ali? Quem tirou essa foto, será? Hã? Foi você que tirou? Você já está sabendo o que aconteceu com ele, não, né? Ele morreu? Você tirou a foto quando ele estava conversando comigo? Eu não sabia, não, hein? Que bom, rapaz. Você ouviu ele falando isso comigo? Você ouviu? Chorando e falou, o médico disse que eu vou morrer rapidamente. E a esposa apavorada. Mas eu percebi, eu senti muita paz, porque quando esse casal me viu de longe, eu vim andando no hospital assim, ele falou, meu Deus, foi Deus que te mandou aqui, o médico. Aí mostrou, ele estava com o documento lá, não estava com o diagnóstico, o negócio, ó. Ele falou, o doutor falou que eu não tenho mais. Quem tem isso aí? Ele viajou? Ele está aí, não? Bispo Salomão. Ele está no templo de Salomão, não, né? Ah, meu Deus, o que ele foi fazer lá naquele canto lá? Você está bem, bispo? Gente, você que tirou essa foto aí, aquele negócio que está na mão dele é o resultado, né? Câncer raro. De lá para cá eu já fui abordado assim por centenas de pessoas com problemas semelhantes. Mas eu me lembro que ele falou que não tinha mais jeito para ele, mas que ele me viu. Ele gritou assim, foi Deus que te mandou aqui, começou a chorar. Hã? Cara com ele. Fala o microfone, orelhinha. Quando abriu a porta do elevador, o senhor deu de cara com ele. Ele falou, foi Deus que mandou o senhor aqui. Ele gritou, Eu dei um abraço nele e profetizei. E as pessoas ficaram olhando assim. Ô bispo, você tem ele falando aí, bispo? Eu sou o Sidney. Estou assistindo agora aqui do hospital. E sentindo no coração de fazer parte dos 157 mil, ajudando com R$100. Ele estava no hospital, o senhor foi fazer uma visita lá no hospital. É? Aí olha só a glória de Deus aqui. Fala que está ajudando com 100. Começa lá. Apóstolo Sidney, estou assistindo agora aqui do hospital. E sentindo no coração de fazer parte dos 157 mil, ajudando com R$100.
Aqui vem. O Senhor esteve aqui e me deu um abraço. E o câncer terminal foi embora. Para a glória de Deus. Amamos essa obra. Amamos o Senhor. E vou ajudar. Acho que estou lembrando desse casal, meu Deus do céu. Tinha um casal. Daqui a foto. No hospital. Aí. Meu Deus do céu, eu lembro disso aí. Jesus amado. Ele repetiu todos os exames. Deu o quê? Mais nada. Ele estava com câncer terminal, então. Sim, senhor apóstolo. O médico desistiu, jogou a toalha. Exatamente. Se você vê o desespero desse casal ali no hospital. Mas quando ele gritou de longe, foi Deus que te mandou aqui. Eu falei, já recebeu. Está aqui online. Está na linha, apóstolo. Está na linha, apóstolo. Ele nasceu de novo, hein? Sim, senhor. Você que é o Sidney? Sim. Você não morreu, não? Não, senhor, apóstolo. O Deus da vida do senhor me abraçou naquele abraço que o senhor me deu no hospital. Puxa. Quem ouviu o que ele falou? Ele falou o quê? Deus abraçou ele, foi? Naquele abraço que o senhor me deu no hospital. Oi? O Deus da vida do senhor me ressuscitou naquele abraço que o senhor me deu lá no hospital. Que legal. Apóstolo, eu estava sem chão. O médico falou que eu não ia comer, que eu não ia beber e que não tinha jeito mais. E Deus colocou o senhor na minha frente. E eu creio, apóstolo. Eu creio que aquele abraço foi para mudar a história da minha vida. Minha esposa está aqui, ó. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Um beijo para vocês. Acharam ele, ó. Então, obrigado, filhinho. Um abraço. Vem testemunhar pessoalmente, tá? Tá bom? Ela tá o que você diz que ela tá. Se você falar que ela tá curada, ela tá curada. Se falar que tá morrendo. A vida é assim. Eu falei para esse moço: você tá curado, mas o médico falou que não tem. Tá curado. Nós somos o que cremos, o que confessamos. Aprende isso. Só isso, mais nada. Você é o que você confessa. Você é o que você confessa. Você viu, gente, que coisa tremenda? Tremenda. Eu estava vendo o semblante dele ali, rapaz, como mudou, hein? Meu Deus do céu, tem um mês mais ou menos isso aí, né? Como mudou o semblante. O moço estava, o efeito não só do câncer raro, mas da palavra também do médico, que diz para ele que não tinha mais jeito. Eu tenho certeza absoluta que quem institui os médicos é Deus. Presta atenção aqui que eu não vou mostrar mais nada agora. Eu vou ler a palavra. Por favor, não interrompe. Deus institui os médicos. Só que, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nenhuma palavra negativa entra na minha cabeça, no meu coração. Eu disse para ele naquele corredor ali, que o menino registrou,
com a foto. E a esposa que estava apavorada, falei, o meu Deus te cura. Eu não sou médico, não sou nada não. Mas eu conhecia Deus e não abro mão disso. Eu não abro mão. Ninguém me faz abrir mão. Pode fazer o que quiser comigo. Com a igreja, pode fazer o que quiser. Às vezes eu tenho a impressão de que muitas lideranças de igreja têm ciúme desse ministério. Quem já percebeu isso? Mas por quê? Está escrito ali, porque a maldade do homem se multiplicou aonde? Na terra. E o desígnio, o pensamento do homem é continuamente o quê? É mau. Está cheio de crente maldoso. Quem sabia disso? E esses mesmos apontam o dedo para o outro e falam, você é ímpio, você é idólatra, você é não sei o quê. Só que ele, sendo crente, às vezes dentro da própria obra que ele está tramando mal contra o irmão dele. Esse é o pior maldoso que existe. Porque o outro tem solução, mas o sujeito que é crente e fica maldoso, aí é fornalha mesmo. Escuta, por favor. Deus viu que a maldade se multiplicou, isso naquela época. De lá para cá melhorou, multiplicou, aumentou mais? Aumentou. Às vezes você abre lá, aí tem alguém num canal de YouTube, enfim, na internet, falando mal da obra, falando mal de mim, e exibe imagens da reunião, cortes. Eles fazem cortes, tipo eu zangando com um bispo ou com uma pessoa, e eles colocam lá. Esse é o Valdemiro. E eles viram e também gravaram a mãezinha testemunhando e apresentando o bebê que não ia andar, não ia enxergar e não ia falar. Mas eles não põem. Você sabe por quê? Eles fazem parte desses maldosos que se multiplicaram na terra. Eles gravam. Eu falando, ô bispo, não falei para você ficar quieto, bispo? E nessa mesma gravação sai o áudio que o apóstolo enviou no hospital para o bebezinho de 5 meses, não foi? Mas eles cortam, ignoram. Você sabe por quê? Porque eles são maldosos. E sabe para onde que vão os maldosos? Para os quintos dos infernos. Falei dos infernos? Aumentei o inferno? Não, desculpa, corrigindo, é só o inferno. E cabe, mas não se preocupa não que cabe a maioria. Não se preocupa. Tem vaga para você. Vaga. Sabe por quê? Porque só uma pessoa maldosa vê um milagre como nós vimos aqui. Desde 6 da manhã nós estamos mostrando milagre aqui. E desse aí. Só um sujeito, uma pessoa maldosa, contaminada pelo mal, vê uma transformação dessa e não divulga e fica procurando um defeito para divulgar. Só se for maldoso. Só se for mal mesmo.
E eles ficam doidos comigo, porque poucos pregadores expõem essas coisas como eu. E eles ficam sem a resposta. Manda discutir isso comigo. Eu encontrei uma vez um moço que falou para mim assim: essas igrejas deveriam ser fechadas. Eu falei: que é essas igrejas? A sua e outras. Eu falei: por quê? Porque eu ouvi falar isso, aquilo outro das igrejas. Eu falei: você ouviu? Foi só isso que você ouviu das igrejas? Eu falei: você já ouviu falar que nas igrejas pessoas são curadas da dependência química, ou seja, das drogas, são tiradas da prostituição, da criminalidade, curadas de câncer? Aí eu ouvi, mas eu não acredito não. Eu falei: como assim não acredita? Você ouviu? Ouvi, mas isso é mentira. Eu falei: quer dizer que o que falam mal da igreja é verdade, mas isso é mentira. Eu não quero discutir não. Eu falei: quem puxou o assunto foi você, eu nem estava te percebendo aqui. Eu sou assim, eu não quero saber onde eu estou também não. Pode ser no aeroporto, você viu lá. Também para eu orar, se tiver alguém morrendo lá, o bombeiro, a polícia, eu falo: dá licença aí, e profetiza e acabou. Várias vezes eu já fiz isso. Eu falei: vem cá, você ouviu dizer que as igrejas fazem isso e isso e isso de errado? Ouvi. Mas você ouviu dizer também que as pessoas recebem, aí você acredita só no que é mal? E ele ficou sem palavra. Eu falei: a maldade está no seu coração e na sua mente. E grande parte da humanidade está contaminada. Está contaminada. A maldade. Eu achei legal um comentário que eu vi no programa da Sônia Abrão. Quando eu levei a facãozada no pescoço, a Sônia Abrão falou assim: meu Deus, como o mundo está cheio de maldade. Olha só, cortaram o pescoço do apóstolo Valdemiro. Aí um dos integrantes lá da mesa, dos que compõem a mesa dela, falou assim: mas eu vi ontem. Ele falou: eu vi ontem. Menos de 24 horas depois, ele já estava lá na igreja, com o curativo lá e falando para o povo: estou vivo. Um dos que trabalha com ela lá, um moço. E olha o que ele falou. Olha o que ele falou, esse moço. Tinha vários ali comentando. Ele falou assim: também, o que eu vejo nos cultos que esse homem ministra lá, eu sabia que ia acontecer com ele o milagre. O rapaz falou. Rapaz, foi muito legal isso aí. Eu sabia que ia acontecer, ele falou. Então Deus, ele, há muitos anos atrás, muitos séculos, muitos anos, milhares de anos, ele ficou triste porque a maldade do homem fez o que na terra? Você já pensou se a bondade se multiplicasse, a misericórdia, a solidariedade? Hein? Você já pensou se aumentasse o número dos voluntários, os que têm prazer em ajudar, em socorrer, em somar? Mas o que foi que multiplicou a igreja? A maldade.
Você consegue imaginar? Você consegue imaginar a maldade sendo multiplicada? Você vê maldade ali, maldade aqui, maldade acolá, maldade no Brasil, maldade na Coreia do Norte, maldade lá na faixa de Gaza, maldade na América, e assim vai. Maldade por todo lado. Olha só. A maldade, ela tem muita força para destruir. Ela já cumprimentou o doutor umas 10 vezes, a senhora, né? A maldade se multiplicou. Eu estou cheio de expectativa para saber o que o senhor quer ensinar para nós. Você vai saber. Você vai saber. Primeiro você imagina a maldade se multiplicando. Um fala mal, o outro que divulga, o outro que posta, o outro que persegue, o outro que pratica, o outro que... E assim vai. E assim vai. O homem está muito maldoso. Isso aí em todos os setores, em todos os... É na igreja, é na política, é no judiciário, enfim, em todas as classes. Dia desse eu levei até um susto. Eu acompanho a política, eu estava vendo um debate político. Aí um dos integrantes estava amaldiçoando o outro, humilhando, chamando de criminoso, de traficante, fazia até gesto, o negócio de cheirar cocaína. E depois eu vi numa live com ele, a mesma pessoa. Falei, Jesus, olha que ponto nós chegamos. É o ser humano. O pior é que passa uma imagem que convence um monte de gente, sem ter fruto. Por isso que Jesus cravou: a árvore é conhecida pelos seus frutos. É o mundo. Tem uns que falam assim: e o criminoso vai voltar ao local do crime, depois está lá na mesa. É complicado, irmão. Confiar em quem? Unicamente em Deus. O homem é mau. Ele não faz a maldade para alguém porque ele acredita que aquele alguém mereça. Ele faz para levar vantagem, para denegrir, para destruir, para ter êxito em cima daquilo, jogando a opinião pública contra aquele outro. E isso é muito mal, é muito errado isso. Muito errado. Muito errado. Democracia, isso é satanasia. Então presta atenção na palavra. A maldade se multiplicou. A maldade estava em 1, 2, em 3, ou 1000, ou 10.000, não. Se multiplicou. Quer dizer que os homens que estavam lá eram o quê, igreja? Maus. E isso então fez Deus tomar uma decisão. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o quê? Pesou no coração. Essa palavra se arrependeu. Muita gente fala, mas Deus não conhece todas as coisas? Sim. Deus é onisciente? Sim. É a expressão apenas. Ou seja, Deus resolveu acabar com a humanidade. Acabar, extinguir a humanidade.
como os animais foram feitos para o homem, e aí acabaria também com os animais. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o quê? E o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. No meio de muitas maldades e de muitos maldosos, havia um bom. Havia um benfeitor. No meio de milhares de malfeitores, havia um benfeitor. Agora você vai entender o significado da palavra. A bondade, ela é tão extraordinária, ela é tão poderosa. O fazer o bem é tão grande, é tão sublime, e Deus preza tanto, que pegando todas as maldades, todas, daqueles todos lá, botando num prato de balança, a bondade do Noé do outro lado, pendeu para o lado do Noé, da bondade dele. E a raça humana está aí por causa da bondade de um. Presta atenção. A bondade de um consegue aniquilar a maldade de muitos. Então a recomendação é: seja bom. Seja bom. Seja bom. Olha lá. Deus falou: o homem e o animal, vou acabar com tudo. Chega. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça. Deus olhava para um povo, para uma família, toda ela maldosa, para outra maldosa, para outra, e assim. Aí olhou para a família de Noé e viu que era bondosa. E se você for avaliar a quantidade de benfeitorias ou de obras boas da família de Noé, é óbvio que os maldosos tinham muito mais obras más do que Noé tinha de obras boas. Uma obra boa, uma atitude boa, um ato de bondade consegue aniquilar muitos atos de maldades. Quem entende o que eu estou falando? Noé estava sozinho naquela situação. Sozinho. Mas ele achou graça diante do Senhor. Deus falou: vou acabar com toda a raça humana. Mas pesou o coração de Deus. O homem não produz praticamente nada. Você viu muitos milagres desde cedo até agora e tem visto. Nenhum foi produzido por mim. É que Deus, por alguma razão que tocou o coração dele, produziu essas coisas. O que Deus está dizendo? Se a bondade de um homem salvou a humanidade, ou
fez Deus continuar com a raça humana, que estava decidido a extingui-la? A bondade de homem. Uma atitude de bondade sua salva a sua família e quantos forem necessários. Quantos forem necessários. Então Noé, ele achou graça diante de Deus. Quantos anos Noé viveu? 950? 120 só? Só o dobro do Valdemiro? Noé, os anos de Noé, os dias de Noé, foram de 950 o quê? Tem alguém aqui perto disso já? Não, né? Olha, vocês acham graça? Tem que perguntar, ué. Noé viveu 950 anos. Tem gente aqui que tem uma história gigantesca. Todos nós temos uma história, não é verdade? Para contar. Vocês conhecem um pouco da minha história? A bispo já ficou preocupada ali, ó. Gente, Noé viveu. Ela fez a conta quantos anos falta para eu chegar no Noé. Ela falou ali. Deus me livre. Gente, uma pessoa com 40 anos, 50 ou 61, já tem uma história. Vamos imaginar então a história de alguém que viveu quanto? 950. É muita história. Noé viu muita gente nascer e morrer. Noé viu muitas coisas acontecendo da parte de Deus. Noé conquistou muitas coisas. Noé construiu a arca da salvação. Aí agora eu vou contar para vocês a história dele. Olha para mim aqui, por favor. Gente, eu amo essa mensagem. Ai, igreja, eu amo essa mensagem. Mas amo de paixão, igreja. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Justo é o que tem senso de justiça. Justo é o que não erra ou que tem senso de justiça. Mas erra também, não erra? Claro que erra. Íntegro vem de pureza, integridade. Hein? Integral. Você conhece a palavra, não conhece? Quem que já foi convidado a comer um lanche e o pão era integral? Você que é dono de padaria, o que é um pão integral? O pão integral o que é? Que não tem química, que não tem fermento, que não tem... é puro. E Noé era íntegro, Noé era o quê? Puro. Mas tem uma observação ali, ó. Entre os seus... Isso aí é uma observação. Noé errava também? Errava. Só que, para os padrões da humanidade da época, ele era acima da média. Quem entende o que a Bíblia está dizendo? Ele também cometia erros.
Mas ele era íntegro e justo entre os seus, entre os da mesma época. Ele estava num patamar acima. Para os padrões da época, Noé era acima da média. Noé fez Deus pensar que valia a pena preservar a humanidade. Olha para mim aqui. Você tem um desafio, como eu também. Nós temos que fazer Deus pensar que vale a pena perdoar a humanidade, que vale a pena salvar a humanidade, que vale a pena socorrer, que vale a pena operar. Deus ressuscita o morto e os incrédulos blasfemam, zombam, xingam e falam: é mentira. E Deus olha: então não vou ressuscitar mais. Deus cura o canceroso no estado terminal, como esse moço, e o incrédulo fala: olha que mentira, olha que falsidade, olha que charlatanismo, curandeirismo. Deus olha e fala: então não curo mais, não vale a pena. E nós temos que orar, nos humilhar, chorar e pedir: Senhor, não considera isso, continua curando. Nós temos que convencer, nós temos que mudar as decisões do Senhor. Isso é possível, apóstolo? Você nunca leu na Bíblia que um homem recebeu um diagnóstico de Deus através do profeta, um rei, para arrumar as coisas dele, porque ele ia morrer. E esse homem começou a chorar e a orar. E o profeta estava de volta, de caminho de volta. Deus falou: volta lá e fala que eu escutei que ele vai viver. Esse é o seu Deus, é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, igreja. Deus falou: eu vou acabar com a humanidade, eu vou extinguir o homem da face da terra e os animais que criei, porque sem homens os animais não teriam sentido. Era muita maldade, era maldade no rei, nos conselheiros do rei, no parlamento do reino, era maldade em todas as classes sociais. Havia só um homem bom. E Deus reconsiderou a decisão, porque um homem fez Deus sorrir. Você pode não ter nada na vida, você pode não ser considerado importante nem entre os seus da sua própria casa, mas se você fizer Deus sorrir, Ele vira o mundo de cabeça para baixo só por sua causa. A força de um homem, ou da oração de um homem, ou de uma mulher, não está na sua eloquência, nas palavras fáceis, não, bonitas, está no quanto ele consegue tocar o coração de Deus. Você
Você pode não ser conhecido, né? Você pode não ser conhecido. Um homenzinho que vivia na igreja há 2000 anos atrás, um pouco mais, no cantinho da igreja, não era líder da igreja, não era evangelista, não era sacerdote, não. Um tal de Simeão, já ouviu falar? Foi ele que abriu o Mar Vermelho? Hã? Ah, não foi não? Meu Deus, eu tenho que... Tem algum professor de teologia aqui? Tem? Quem é professor de teologia? Quem fez curso de teologia? Eu ia pedir para você me ajudar aí. Um cientista lá em Cuiabá falou comigo uma vez no aeroporto. Ele me viu, ele veio, sentou do meu lado, começou a conversar. Eu sou cientista. Começou a mostrar os feitos dele, as obras dele, as pesquisas. Eu falei, o senhor crê em Deus? Ele falou, muito. Ele falou, sabe como é que eu descobri Deus? E como é que eu falo de Deus? Isso aqui não seria possível se não houvesse um ser supremo. Ele começou a falar, tipo o Enéas falava. Eu falei, que legal. Ele falou, não, legal é a sua vida. Eu falei, como assim? O senhor me conhece? Ele falou, conheço. Eu sei que você não tem escolaridade. E eu sei que você passa Deus para as pessoas como poucos que eu já vi. E eu aprendi que há um Deus através das pesquisas, da ciência. Você não, você recebeu a fala diretamente de Deus e ele foi revelado a você. Ele disse. Então, o senhorzinho lá no canto da igreja, nessa multidão aqui tem gente que já frequenta aqui há tantos anos, nunca falou com um obreiro, com um pastor, com um bispo, nem para dizer o nome, mas Deus te conhece. Quando você grita ali, você chama a atenção do apóstolo. Mas quando você toca o coração de Deus em silêncio, Ele move os céus por sua causa. Move. Ele estava lá no cantinho da igreja. Ele tinha muita intimidade com o Espírito Santo. Ele orava, ele adorava, ele amava, ele cultuava a Deus. O Espírito Santo falou alguma coisa para ele. Olha lá. O Espírito Santo falou assim, o meu filhinho, vai lá na igreja hoje orar. Aí ele foi. Ele tinha um único sonho, um único desejo. E ele pediu para Deus que não morresse antes de ver o Cristo, o Salvador. Ele nunca mandou um paralítico andar. Ele nunca... Eu acho que nem conheciam ele, o povo ali. Quando Jesus nasceu numa manjedoura, num curral, e os pais, o padrasto e a mãe, levaram o menino Jesus no templo para ser consagrado. Para ser consagrado.
E aquele velhinho estava ali por acaso. E a mãe, talvez cansada de segurar o menino, falou: segura um pouquinho para mim, meu filhinho. Olha lá. Aí Simeão pegou o bebê e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir-me em paz, ou despedir em paz o teu servo, pode me levar, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quantos templos aquele velhinho construiu? Hã? Nenhum. Tudo que eu e você fazemos para Deus não pode mudar o coração de Deus, mas o que somos para Deus é o que muda o coração de Deus. Ele fez o quê? Ele abriu o mar, fez cair fogo do céu no Monte Carmelo, fez o machado flutuar. Ele fez o quê? Só Deus sabe o que ele fez. Mas ele, a exemplo da mãe do menino, pegou o Salvador nos seus braços. São esses que conseguem fazer o Senhor sorrir. Ele falou: agora Deus pode me levar, o Pai pode me levar, porque eu já peguei o Salvador. Era o que ele queria. Qual é a probabilidade? Um sujeito que não tinha expressão nenhuma, cargo nenhum, importância nenhuma, aparentemente nenhuma. Que importância tem um velhinho que fica no canto da igreja, chega, ajoelha lá naquele cantinho e vai embora sem ninguém saber de nada? Para nós pode não ter importância, mas é esse tipo que toca o coração de Deus e pode mudar o rumo da humanidade. Por que esse homem pegou, esse senhorzinho pegou o Salvador nos braços? Ele havia pedido para Deus, que ele queria ver. O Espírito Santo falou para ele. O Espírito Santo falou para ele: ó, você não vai passar pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Isso aí é impossível, igreja. Como é que um sujeito que ninguém sabia nem o nome, não era amigo da família, estava lá? Ninguém pode contrariar os projetos de Deus na sua vida. Ninguém. Igreja, eu já chorei muito na vida, igreja. Muito. Já sofri muito na vida nesses 61 anos. Mas eu aprendi que o que eu sonho, o que eu desejo, o que eu acredito, ninguém pode me dar e nem tirar. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Então, Noé achou graça diante de Deus. Você não falou que ia contar a história de Noé? Eu já contei já. Você não viu, não? Você nem percebeu, né?
Você estava preocupado, já você mandou mensagem lá na sua casa? Eu contei, você não viu? Quem percebeu que eu contei a história de Noé? Eu contei. Peraí, apóstolo, Noé viveu 950 anos. Como é que o senhor contou a história? Noé viu muita coisa, viu, mas isso não interessa. Isso não faz parte da história. Não. O cair no mar, ser náufrago, o levar facada no pescoço, o levar tiros a queima-roupa, isso não interessa, isso não faz parte da história. O que faz parte da história é amar a Deus, é ser íntegro e reto diante de Deus. Isso faz parte da história. Construir templos, isso não faz parte da história. Isso não é história. Não. Isso não é história. História de verdade é ter senso de justiça e integridade. Isso é história. E é isso que toca o coração de Deus e muda qualquer quadro, qualquer situação. Isso faz chover e faz fazer sol. O que você constrói ou deixa de construir, não foi com o seu recurso. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Uma autoridade política lá do Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, e já participou de vários debates políticos, falou para mim uma vez assim: o senhor conhece a minha história na política? Eu falei, um pouco. Eu fiz aquela obra, aquela outra, fiz isso, fiz aquilo. A bispa deve lembrar que a gente tinha uma cidade mundial ali em Jacarepaguá, e ele chegou inclusive a cogitar de botar uma rua com meu nome. Você lembra disso aí? O senhor agora conhece? Eu já conhecia algumas obras minhas. Eu falei, autoridade, eu pensei uma coisa muito legal aqui. Fala, o que o senhor pensa, para mim interessa. Eu falei, tomara que quando o senhor chegar lá, diante do Pai, tem uma plaquinha com o seu nome indicando ali a sua mansão, a sua casa. Porque se não tiver, tudo que o senhor fez vai ser colocado a perder. De lá para cá ele começou a me chamar assim, meu profeta. Ninguém tem coragem de falar isso para uma autoridade, para um governador, para um prefeito. Eu falo. Pode até não gostar mais de mim, mas eu falo, porque eu quero que quando ele chegar diante do Pai, o filho falar, aquela plaquinha ali, olha lá, ô, meu nome, é você mesmo. Está vendo a seta? Ali é a sua casa, a sua mansão. É isso. Os discípulos de Jesus foram enviados para curar, pregar, fazer coisas extraordinárias. Só que eles não estavam acostumados. Eles entraram na cidade e os demônios manifestaram, as pessoas doentes eram curadas, e eles voltaram maravilhados e disseram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus falou: esquece, isso aí não é importante. Olha lá, isso aí não é motivo de alegria. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus, arrolado nos céus. Jesus falou.
o que vai entrar para a história, tudo que você construir nesse mundo vai ser esquecido pela história, vai ser apagado. Mas o que você construir lá, nunca mais vai se apagar. E isso se constrói com bondade. E isso se constrói com integridade. E isso se constrói com pureza, com senso de justiça e com justiça. Então aprenda isso. Deus é contigo, eu sei que é. Mas se você em algum momento tocar o coração de Deus, Ele vai fazer algo que vai assustar você e os outros. Você consegue entender que muitos já tentaram acabar com a minha vida? Não acabaram. E nem podem acabar. Você sabe por quê? Porque quem me defende é Deus. Creia em Deus. Então, o Noé, ele tocou o coração de Deus. Eu vou ler de novo só para você marcar no seu relógio aí. 9 séculos e meio. Eu acabei de passar de meio século, passei 11 anos já de meio século. Tá ruim não, hein? Hein? Assim se for, né? Se a gente for ver que hoje você abre uma latinha de salsicha, está envenenada. Você abre uma de sardinha, está contaminada. Você põe um arroz para cozinhar, tem alguma coisa errada no arroz, parafina. Eu já estou com 61, não está ruim não. Também não estou lá essas coisas, mas estou, né? Eu ainda tenho garapa. Você sabe o que é garapa, não? É caldo. Mas eu vi, a Bíblia fez a conta. Quando eu pensei que Noé viveu, eu com 61, consigo ver o pó da rabiola já. Quando eu vi o Noé, olha a história do Noé de 950 anos. Justo, íntegro, só isso, né? Ou seja, acima da média, amém, gente? Mas eu tenho que terminar. Eu, na verdade, eu contei a história do Noé, mas ali tem o Noé andava com Deus. Você consegue imaginar onde Deus está? Hein? Tem gente que fala, não, mas Deus está em todo lugar. Vírgula. Você quer ver uma coisa? O Senhor falou assim, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei aonde? No meio deles. Quando o assunto é Deus, Deus não tem nada a ver com religião, isso é besteira. Não, porque a minha religião tá. Inventa a religião. Não te leva a lugar nenhum. Quando Jesus morreu, e ressuscitou, 2 amigos foram andando num caminho, numa estrada, e começaram a falar um com o outro. Puxa, ele era tão bom. Como ele era bom.
E ele era muito poderoso. Ele falava para o morto, levanta, e o morto voltava. Ele falava para o leproso, ser limpo, e o leproso. E eles foram falando. De repente, Jesus aparece andando junto com eles. E eles não atinaram. Eles nem sabiam que era ele. Eles não sabiam. Sabe por quê? Porque a gente procura Jesus, Deus. Eu estou falando aqui. A gente procura Deus na sofisticação. Às vezes a gente quer fazer malabarismo, dar nó em pingo d'água para ver se atrai a Deus. Deus caminha com você nos momentos de simplicidade, pureza, né? Quando Ele é assunto na sua vida, no seu coração, você não vê, não, mas Ele está ali muito presente na sua vida. Muito presente. Quem vai imaginar? Peraí. O homem morreu daquele jeito, maltratado na cruz. Aí 2 se desgarraram dos demais e eu na estrada ali falando: puxa, o que você lembra dele? Aí um perguntava: o que você lembra dele? Eu lembro naquele dia que estava todo mundo com fome, e a gente pediu para ele mandar o povo embora. Ele falou: não, dá vocês mesmo que comer a eles. E aí o jovenzinho apresenta os pãezinhos, os peixinhos, e ele multiplica, todo mundo come, sobra. E você? Eu lembro quando trouxeram numa maca alguém que já estava morrendo. E foram falando. Aí Jesus pediu licença ao Pai e falou: Pai, tem alguém falando em mim. Tem alguém comentando a meu respeito. Eu preciso ir lá. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Está lá. Você sabe quantos anos o pai olhava lá de cima e via o filho dele andando na terra, comendo o que os homens comuns comem, sofrendo, sendo humilhado, não foi recebido em Samaria, e foi maltratado, e foi machucado, e o pai olhando aquilo e querendo dar um abraço caloroso no filho, um beijo, e devolver a glória que o filho tinha antes com ele. Finalmente chegou a hora. Ele morreu, ressuscitou, e o pai falou para os anjos: prepara uma festa no céu. Peraí, os anjos prepararam, mas Jesus falou: Pai, eu não posso ir agora, tem alguém falando em mim, alguém está comentando sobre mim, deixa eu andar um pouquinho com eles na estrada, hein? As coisas de Deus são simples. Deus quer ser amado, Deus quer ter valor. O que você seria capaz de deixar para tocar o coração de Deus? Deixar de fumar? Deixar de beber, de se prostituir? Deixar de odiar? Deixar de matar, de roubar? Você seria capaz de quê para tocar o coração dele? Para ele andar com você no seu caminho? O quê? Deixar de enganar? Mostra para Deus.
Deus que você é capaz de fazer para tê-lo como companhia? Jesus ia com eles no caminho. Mãe, e daí? Eles não perceberam. Na verdade, perceberam uma mutação, uma mudança. Eles não reconheceram, mas o coração deles ardia, queimava. A presença de Jesus é algo extraordinário. Extraordinário. Jesus perguntou assim: vocês estão conversando sobre o quê? Meu Deus. Então Jesus perguntou: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando na medida em que caminhais? Vocês estão conversando o que nessa caminhada? Eles falaram assim: uai, você não sabe dos acontecimentos? Você deve ser o único, né, que não sabe. Ele não sabia que era Jesus. Se o assunto não fosse Jesus, ele jamais teria entrado no caminho deles. Jamais. Jamais. Tem muita gente falando mal da vida dos outros. E o pior, gente crente. E aqueles homens comentavam sobre a bondade de Jesus, o amor de Jesus. Você quer ter a companhia de Jesus na sua vida? Fala dele para as pessoas. Fala dele na sua casa, na sua prefeitura, no seu parlamento. Fala dele no seu trabalho. Fala dele na sua escola. Fala dele aonde você estiver, mesmo que não queira ouvir. Fala dele, insista, insta, quer seja oportuno, quer não. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Mas eu não quero ouvir, não interessa, vai ouvir. Está escrito isso. Fala de Jesus. Se a pessoa não quiser dar crédito, não tem problema. Mas quando você falar de Jesus, ele vai pedir licença para o pai e falar: eu vou lá porque alguém está falando de mim. Alguém fala de mim. Alguém está falando. Um dia desse eu estava numa sala VIP do aeroporto e tinha duas moças, duas jovens. Uma falou: o senhor quer um cafezinho? Falei: pode ser. Por que pode ser? Eu falei: porque o que eu queria mesmo é saber se você conhece Jesus. O senhor conhece? Eu falei: conheço. Aí a outra falou: você não está vendo que é ele? Eu falei: como assim ele? Ué, sua vida é falar de Jesus. Eu falei: é verdade. É verdade. A
coisa foi tão forte que eu fui embarcar e uma daquelas jovens foi andando atrás de mim. Foi andando. O Tiago estava lá comigo. Ele voltou, eu segui. Meu sobrinho. É muito forte a presença de Jesus. Os olhinhos de uma das moças começou a brilhar e ela se emocionou. Quando Jesus está perto, aí quando eu vi a menina se emocionando e os olhos brilhando, eu falei, puxa, Jesus pediu licença para o papai estar aqui. Você pensa que foi a única vez que Jesus pediu licença para o pai e adiou a festa lá? Quando aquelas mulheres foram no túmulo atrás de quem? Aquelas mulheres pecadoras atrás de quem? Uma delas teve para ser apedrejada, sabia? Quem sabia? Jesus falou para o pai, eu vou falar com elas. Segura aí um pouquinho que eu vou falar com elas. E Jesus apareceu para elas. Foi ou não foi? Viu Jesus em pé, mas não reconhecia que era Jesus. Elas também não reconheciam. Na verdade, é muito difícil esperar que uma pessoa que convive normalmente de carne e osso possa ressuscitar, ressurgir dos mortos. Jesus falava para eles, eu vou ressuscitar no terceiro dia, mas quando morreu para eles tinha acabado tudo, o sonho tinha morrido. Aprende uma coisa, eu vou encerrar por aqui. Alguém que acredita nas palavras do Senhor, nunca que um sonho seu vai morrer. Nunca. Nunca. Fica de pé, por favor.